que a educação dos nossos filhos acontece no lugar mais sagrado? Nesse quarto vídeo sobre a igreja doméstica, nós vamos falar sobre a família, santuário da vida e sobre a educação dos nossos filhos. Eu sou Sandra Rodrigues Capobianco, consagrada na comunidade Sagrada Família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo Ser Família. E nós vamos continuar nossa reflexão com o livro Família, Comunidade de Amor, do nosso fundador Ítalo Fasanella, da editora Sagrada Família. E vamos ler aqui uma citação da carta encíclica Centésimos Anos de São João Paulo II, que foi escrita no dia 1º de maio de 1991, já fazem 30 anos. É necessário voltar a considerar a família como o santuário da vida. De fato, ela é sagrada. É o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Contra a denominada cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida. Então, a família é o santuário da vida. E é nesse santuário que ela é acolhida, protegida e, mais do que isso, ela é salvaguardada. O que é salvaguardar? É planejar como se vai proteger algo tão sagrado. Então, a gente não pode correr riscos com a nossa família, né? Se você tem uma joia, você vai deixar ela no meio da rua, exposta aos assaltantes, à chuva, ao vento, ao sol? Não. Aquilo que é sagrado, a gente protege, a gente cuida, a gente planeja como vai se dar aquela proteção, né? Então é assim, com a vida. A família é para proteger a vida. E hoje em dia a gente vê o quê? A cultura da morte. A cultura da morte se utiliza de várias formas para tornar a vida algo banal. E o que tem na cultura da morte? Aborto, eutanásia, a manipulação dos embriões, os maus tratos que a gente tem visto muito contra as crianças, as mulheres, os idosos, o tráfico de pessoas, de órgãos e os sistemas políticos que tornam a vida indigna. Então nós, família, santuário da vida, nós não podemos cair nessas ciladas. O que é santuário da vida? No santuário da vida, os pais precisam compreender o significado desse chamado, o chamado ao matrimônio. Não terem medo de gerar a vida. Em primeiro lugar, não terem medo, porque a vida não é uma ameaça. A vida é um presente. Então, se é um presente, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos acolher, cuidar, educar, transmitir os valores. E a vida é sagrada quando? Somente depois que o bebê nasce? Não. A vida é sagrada desde a concepção, durante toda a vida, até o seu fim natural. Então, nós precisamos estar atentos a isso que a cultura de morte quer colocar, que é contrário a esse conceito do santuário da vida. Dentro do santuário da vida é onde acontece a transmissão da fé. Por que a transmissão da fé é o melhor meio para nós educarmos os nossos filhos? Porque já existe o lugar sagrado, já existem as pessoas escolhidas por Deus e nosso Deus já nos deu a fé. Nós conhecemos através das escrituras, através da doutrina da igreja, através da tradição da igreja, e é dentro do lar que os pais têm autoridade, autonomia para transmitir a fé para os seus filhos. Como que a gente vai fazer isso? Só explicando? Não. Nós precisamos ser exemplo. Só dentro da família, com essa educação calorosa, amorosa, firme, é que nós vamos criar filhos capazes, saudáveis para viver em sociedade. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1655 e também no 1656, nós lemos assim: Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e de Maria. A Igreja, outra coisa não é senão a família de Deus. Desde as suas origens, o núcleo aglutinante da Igreja era muitas vezes
constituído por aqueles que com toda a sua casa se tinham tornado crentes. Quando se convertiam, desejavam que também toda a sua casa fosse salva. Estas famílias que passaram a ser crentes eram pequenas ilhas de vida cristã no meio do mundo descrente. Nos nossos dias, num mundo muitas vezes estranho e até hostil à fé, as famílias crentes são de primordial importância, como focos de fé viva e radiante. É por isso que o Segundo Concílio do Vaticano chama a família, segundo uma antiga expressão, igreja doméstica. É no seio da família que os pais são, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros arautos da fé para os seus filhos, ao serviço da vocação própria de cada um e muito especialmente da vocação consagrada. Então, no mundo que a gente vive hoje, transmitir a fé de maneira responsável, além de ser um dever, é um ato heróico. E nós não podemos fugir desse dever de pais. Porque hoje em dia no mundo, a visão do mundo é contrária à fé. Nossa vida deve ser um santuário. Nós devemos educar bem os nossos filhos com coragem, com firmeza e amor. Aqui eu queria ler uma outra citação, continuando aqui, que vem do Bento XVI, uma homilia que ele fez na concelebração eucarística por ocasião do encerramento do 5º Encontro Mundial das Famílias, em 2006. Queira Deus que os filhos contemplem mais os momentos de harmonia e afeto dos pais, e não os de discórdia e distanciamento, pois o amor entre o pai e a mãe oferece aos filhos uma grande segurança e ensina-lhes a beleza do amor fiel e duradouro. Então, qual vai ser a cartilha dos filhos? Sim, até pode ser os livros que tem na estante, mas a principal cartilha vai ser o amor vivenciado pelos seus pais. Aquele amor caloroso que eles vão estar vendo todos os dias no sofá, na mesa, nas contrariedades, nas alegrias, no dia a dia. Que bonito ver isso, né? Então, eu gostaria de colocar também como os nossos filhos vão aprender a perdoar. Como os nossos filhos vão aprender a importância dos sacramentos e principalmente o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, é na família. E eu vou encerrar aqui esse vídeo fazendo 2 perguntas. O que você tem feito para conhecer a vontade de Deus a respeito da sua família? E quais são as suas maiores dificuldades? Deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. No próximo vídeo, o tema será Família Cristã, Igreja Doméstica, Base da Civilização do Amor. Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo. Deus abençoe a sua família. Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é.